programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a vocês, meu querido e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. É com muita alegria que estamos aqui mais uma quarta-feira ao vivo através da elitv.com.br. Numa quarta-feira aqui em São Paulo, ensolarada, e muito felizes por estar aqui bem pertinho de vocês. Muito obrigada por estar nos recebendo e muito obrigada sempre pela sua audiência. Quero agradecer a todos que participam do nosso podcast Momentos, que enviam as suas mensagens tão carinhosas e convidá-los a ficar aqui numa tarde muito gostosa, porque convidá-los a participar aqui hoje do nosso podcast. Mande a sua mensagem, o seu carinho, através do nosso celular aqui da rádio, através do 011, tá? 11 9439 6897. Eu vou repetir. Ligue aqui. Deixa o seu áudio, a sua mensagem, através do nosso número aqui celular, ao vivo, 94939-6897. Mande a sua mensagem, fale aqui com a Soninha, que eu vou falar sobre um bate-papo muito gostoso. Você não pode perder esse bate-papo, porque, além de ser interessante, vai ajudar muito você a repensar nos seus planos. Bem, eu inicio o nosso podcast hoje, dessa quarta-feira, primeiro agradecendo a todos, agradecendo também aos médicos que são de suma importância na nossa vida, agradecendo a todos os que já passaram aqui nessa nossa sala de visita e muito especialmente também a nossa convidada que eu vou apresentar daqui a pouco, uma amiga muito querida. Bem, eu vou fazer uma pergunta a você. Você costuma se planejar na tua vida? Por exemplo, quando você deseja fazer uma viagem muito bonita para o exterior, digamos, ou para qualquer lugar do Brasil com a sua família, você se planeja? Você economiza para isso? Você planeja o seu futuro para criar os seus filhos, para dar o melhor para a sua família? Eu acredito que sim. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E quando nós, durante a nossa vida, nós construímos um patrimônio, o que nós vamos fazer quando envelhecemos? Será que a gente não para pensar o que vai ser? Você é do tipo que fala assim, eu vou deixar tudo para os meus filhos, deixar tudo organizado para os meus herdeiros, seja quem for. Ou você fala assim, deixa para lá, quando eu partir, eles que briguem, eles que se virem. Que tipo de pessoa que você é? Uma pessoa mais preocupada com o futuro ou alguém que não está muito preocupado em planejar o futuro dos seus filhos, da sua família? E é sobre esse tema que nós vamos falar com ela, doutora, a nossa querida doutora Palmira Bezerra, que ela é especialista em direito sucessório, direito de família, holding familiar. A nossa querida doutora Palmira, a minha querida amiga, meu amor, eu tenho que te aplaudir. Muito obrigada, querida. Sônia, é uma honra recebê-la. Há 2 anos ela esteve aqui, mas ela foi para os Estados Unidos. Foi lá. Nos
deixou um pouquinho de Imagina. tempo. E hoje eu tenho a honra de tê-la aqui conosco. Meu amor, muito obrigada, doutora, por estar aqui, por estar assim agora em mais evidência esse seu trabalho, porque há 25 anos você está à frente do Direito de Família, sempre nos ajudando, tirando as nossas dúvidas, trabalhando muito, atravessou toda uma pandemia, trouxe várias novidades há 2 anos atrás, mas hoje nós temos um bate-papo muito importante com esse público maravilhoso que já nos acompanha. Minha querida, fique à vontade para cumprimentar os seus clientes, os seus amigos, a sua família super protegida, né? Lógico. Com certeza. Fique à vontade, minha linda. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela bênção de poder estar aqui, pelo seu convite. É uma honra. Eu falo que é uma bênção, porque a vida é uma bênção, né? E por poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos e poder ajudar a família brasileira. Porque a gente encontra poucas pessoas nesse universo que quer realmente ajudar, que quer colaborar e fazer com que as famílias tenham um pouco mais de paz, de alegria e um pouco de economia, né? E o meu trabalho ajuda nisso. E ajuda muito, não é? Ajuda muito. Você sabe, meu amor, antes de nós começarmos fazendo as perguntas, muitas pessoas já deixaram perguntas aqui interessadas, né, em como fazer tudo isso. Primeiro eu te parabenizo por tanta dedicação, pelo seu conhecimento tão vasto numa área tão difícil que é direito de família e de conscientizar a importância de nós nos preocuparmos mais ainda com o nosso futuro e o futuro da nossa família. Até logo mais. Na hora de saborear aquela pizza deliciosa, faça seu pedido na Pizzaria São Judas. Pizzas preparadas com ingredientes de primeiríssima qualidade e aquela massa super crocante de dar água na boca. E atenção para a nossa promoção. Dizendo que você ouviu na Rádio Elite, você compra 20 esfirras por apenas R$19,99 de terça a quinta e pague na pizza somente R$24,99. Aproveite, peça seu cardápio. São vários sabores à sua escolha. Faça seu pedido pelo WhatsApp 994320945. Se ligue 994320945. Pizzaria São Judas, a melhor pizza da Zona Norte. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora no nosso podcast Momentos, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo e passe uma tarde, momentos muito alegres aqui e muito importantes também, porque hoje o nosso tema está maravilhoso, muito, muito interessante, com uma convidada muito especial. Há 25 anos, a doutora Palmira Bezerra Leite da Silva se dedica totalmente ao direito sucessório, direito de família, a holding familiar, aos inventários, enfim, tire as suas dúvidas. Por quê? Porque um dia nós temos que planejar, sim, a nossa velhice, o nosso futuro, enfim, ou deixar, como todo mundo fala, deixar pra lá e que se virem os nossos herdeiros. É bem assim. E eu convido a você a participar através do nosso celular aqui ao vivo, 949396897. Manda seus áudios, tire suas dúvidas e também as suas mensagens. E desde já, muito obrigada, viu? Querida, mais uma vez, muito obrigada em recebê-la. Eu quero tirar
todas as minhas dúvidas, porque eu sei que você andou viajando bastante, sentiu saudades no nosso país e, graças a Deus, está bem pertinho de nós hoje. Meu amor, vamos começar falando sobre planejamento familiar. O que é o planejamento familiar que antes nós só falávamos, mas não realizávamos? O que significa planejamento familiar no direito e qual a importância de termos esse planejamento? Claro, o planejamento patrimonial da família, né, que hoje está sendo realmente muito divulgado e, graças a Deus, conhecido, porque era um trabalho feito apenas pelos detentores de grandes fortunas, né, vamos dizer assim. Eles sim tinham esse poder, eles tinham esse conhecimento, né? E poucas bancas que faziam, né? Bancas de advogado. Hoje não. Hoje a família brasileira tem esse mecanismo muito próximo, podendo fazer esse planejamento. Sim. Porque não importa se você tem poucos bens, muitos bens, se você já é um empresário. O importante é você se organizar e institucionalizar o seu patrimônio. O que é isso? É fazer um planejamento patrimonial sucessório, colocando todos os seus bens, né, numa instituição e ali dentro você fazer a sucessão. Ou seja, passar todos os seus bens através de cotas sociais para os seus herdeiros ou para pessoas que você queira deixar. Não precisa ser só os herdeiros, mas para quem você de fato quer deixar os seus bens. Para que ele não morra com você. Para que ele cresça, aumente, ajude a família, ajude o país. E isso esse é o nosso trabalho, né? De fazer com que as famílias entendam isso. E outro fato muito mais importante, com esse trabalho, você vai evitar as brigas familiares por conta de bens, de direitos sucessórios. Você vai evitar gastos desnecessários, porque você vai impedir que seja feito o inventário, que nós sabemos que o inventário ele é muito oneroso, ele é desgastante emocionalmente. Sim. Ele é muito demorado e sofrido também, né? E fazer esse planejamento patrimonial sucessório, você vai evitar tudo isso. Você vai ter tranquilidade. Primeiro, você vai estar protegendo os seus bens, você vai estar ganhando com isso, porque você vai pagar menos impostos, porque a lei te confere esse direito, e isso ninguém contava para nós, né? Mas você vai deixar de pagar muitos impostos, vai pagar menos. Dessa forma, o que sobrar vai tudo para o seu bolso. Podendo passear, podendo se divertir ou adquirir outros bens também, né? E vai deixar um legado. Você vai fazer com que a sua família se preocupe com isso também. E não vai ficar apenas esperando que você, o patriarca ou a matriarca, corra atrás, adquira os bens e eles depois fiquem apenas com os louros, que na verdade não vai ser só os louros, né? Vão ficar também com as dívidas, porque vão ter que pagar, vão ter que gastar para fazer o inventário e ter esses bens em seus próprios nomes. Doutora, quando nós falamos assim de cotas, de separação de bens e tudo mais, trazendo para uma realidade atual, tirando inclusive as minhas dúvidas, quando nós falamos, vamos separar esses bens em vida, vamos cuidar, quando nós falamos assim, vamos fazer um planejamento familiar, nós chamamos os nossos filhos, nós chamamos os nossos herdeiros, ou quem nós queremos fazer essa transmissão, essa doação no futuro, essas pessoas, os nossos queridos, são chamados a entender o que nós vamos fazer? Porque nós estamos planejando, tudo inicia de um
planejamento entre um casal, seja como for, um casal homoafetivo ou não. Eu quero resguardar os meus bens para alguém. Esse alguém pode ser meus filhos, ou pode ser um sobrinho, pode ser alguém da família. Eu chamo essas pessoas e eu converso com elas. Olha, eu quero fazer um planejamento, meus filhos, eu vou deixar para vocês isso, vamos pegar, reunir, eu vou fazer uma declaração de tudo que nós temos e vamos transformar esses valores dos bens em cotas numa empresa familiar. É isso? É exatamente isso. É muito importante que a família toda participe, entenda os seus herdeiros, como você disse, ou até pessoas do seu relacionamento que você goste, que você queira também deixá-la tranquila em relação a isso, tem que ser chamado, porque vão ser seus sócios. Então, esses bens, em vida, você chama os seus filhos à responsabilidade, sim, porque isso é chamar os herdeiros à responsabilidade. Perfeitamente. E falar, olha, nós temos isso, é abrir verdadeiramente o que o casal tem, o que a família tem. Para quê? Para que sejam protegidos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque antigamente havia um testamento fechado, que era, nós chamamos hoje de Kinder Ovo, né? Você chegava e descobria aquela coisa que tinham deixado para você, sim, que você não esperava, e você era surpreendido. E não sabia o que fazer com aquilo, né? O que é isso? Não é? Não era esclarecido aos herdeiros o que seria deixado, e muitas vezes os herdeiros ficavam esperando uma coisa, porque assim, se tem uma coisa que eu entendo que pode destruir a família, irmãos, separar todo mundo, é dinheiro. Sem dúvida. É quando entra aquela discussão, o que é para quem? Vai ficar mais para um, mais que o outro. E quando você vê num falecimento, ou na divisão, ou no inventário, normalmente os herdeiros esquecem as dívidas que ficam para você regularizar o que deixou, e que tem que ser regularizado para após ser dividido. E aí, exato, entram tributos caros, né? Entram os valores jurídicos, uma série de coisas de cartório também, que isso, quando você vê, deprecia totalmente o bem familiar, né? Sim. No testamento. A pergunta é, diante dessa divisão, desse planejamento em cotas, existe um benefício melhor? Você gasta menos para fazer isso no futuro do que inventariar? Como é isso? Ou um testamento? Dúvida. Sem dúvida. Nós estamos sempre deixando claro, né, em nossas redes sociais, que o inventário, ele é um mal que hoje a gente fala que não é mais necessário. Não é mais necessário. Se todo mundo bem soubesse, não deixava para depois, não deixava para que os filhos, os herdeiros, fizessem o inventário. Testamento é um mal também que nós hoje sabemos que ele não é mais necessário. Hoje você faz um testamento, quando você não estiver mais aqui, você vai abrir esse testamento, você vai sim ter que obrigatoriamente abrir o inventário. Antigamente se achava que deixou um testamento, não precisa fazer inventário, mas precisa sim. Você vai gastar 2 vezes. Você vai ter que abrir o testamento, vai ter um procedimento, né? Sim. Judicial para isso, só através de advogado. Você vai abrir esse testamento, sim, ele sendo analisado, ele vai, tá perfeito, legal? Tá. Aí você vai abrir o inventário e aí sim é que a família vai ter ciência de tudo que tem ali, né? Aí é que é a surpresa, né? E por isso que eu falo, testamento é um mal que não é mais necessário. Pode até ser que você já tenha feito o testamento. Isso não impede que você faça um planejamento patrimonial sucessório
através da holding familiar patrimonial. Você pode ser um empresário com várias empresas ou simplesmente como eu. Temos uma casa, temos alguns bens e a gente quer preservar isso, né? E isso vai ajudar. Vai ajudar porque nós já estaremos de início fazendo uma educação financeira para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Eles vão saber o que está acontecendo e vão saber o que fazer no dia de amanhã. Que interessante, não é? Porque normalmente nós... a gente vem de uma cultura muito diferente, né? Sem que os dúvida. pais iam adquirindo bens, e os filhos ficavam vendo e muitas vezes, não, quando meu pai morrer eu vou ter isso, ter aquilo, e no final não recebe nada. Por quê? Porque vem as dívidas, vem as execuções, vem uma série de coisas. Então hoje eu entendo que esse direito sucessório, essa divisão, esse planejamento familiar envolve todos os herdeiros, Com não certeza. é? E não se tem surpresas futuras, não é? Mesmo porque a sucessão ela abre com o evento falecimento, né? Eu não gosto de estar falando de falecimento, por isso que eu digo que a holding não é só para evitar o inventário, não, é um dos fatos mais importantes também aí, mas não é só para isso não. É para proteger os seus bens de um problema financeiro, de um problema jurídico, né? Você vai proteger. É para você deixar de pagar muito tributo, você vai pagar menos, assim vai entrar mais dinheiro no seu caixa. É para você educar os seus filhos, o que fazer quando você não estiver mais aqui, com a sua empresa, com os seus bens. Principalmente para que a família se mantenha unida, e evite essa briga, né? Sim. Ele é realmente para tudo isso. E para cada... É claro que o programa, ele não é tão extenso para que nós possamos assim, falar sobre tudo. Todos os benefícios de uma holding familiar, né? É porque antigamente muita coisa. Nós pensávamos assim, puxa, só faz holding grandes empresários, grandes fortunas, uma holding, a pessoa tem que ter um palacete, ser empresário. Hoje não é assim, hoje se tornou algo muito debatido e muito melhor. Por quê? Porque o causal, que é a morte, ficou para trás. Sim. Porque nós não temos que pensar num planejamento, pensando, eu vou morrer amanhã. Não é isso. É você chamar a família, falar, meus filhos, meus herdeiros, aqui está o trabalho dos seus pais. E agora vocês vão ter que nos ajudar a cuidar, porque vocês são sócios dessa empresa familiar, né? Então, eu acho que isso gera, assim, como é que se diz? Uma clareza do que os pais têm, e também não fica aquela coisa de gerar expectativa. Por quê? Porque você vai ajudar os pais, ou seja quem for, a controlar aquilo. Quer dizer, a tua casa, se você tem uma casa, se você tem uma casa no litoral, uma moradia na cidade, ou seja, 2 casas, o que for. Uma aplicação financeira, uma previdência privada, tudo, você pode... Locação, aí você faz a totalidade daqueles bens e você transforma em cotas. Como que é feito isso, querida? Como que você aprecia esses valores? Como é transformado em cotas? Para que quem está nos assistindo entenda realmente, porque muitas pessoas falam holding, eu não sei o que é. E é algo tão grandioso, tão bom, que é impossível a gente falar em outras coisas, pela modernidade da situação. É verdade, né? É verdade. Logo no início do programa você falou, né, que tem
pais, famílias, que o pai fala, vou deixar, quando eu morrer eles que se virem com tudo, né? Porque acha que é só isso, né? A gente ouve muito isso. Não, a gente ouve. Eu ouvi isso outro dia. Eu também, eu ouvi, é que se dane. Eu tava passando no ortopedista e ele disse assim, a doutora ainda tá advogando? Eu falei, tô assim, qual é a sua área? Eu falei e tal, ele falou assim, hold familiar é aquilo que esconde dinheiro. Eu falei, não esconde nada. Aí falei, não esconde dinheiro. Não é para esconder nada, ao contrário, é para que a sua família saiba como administrar, para que você possa ficar mais tranquilo. E fui explicando para ele, falei assim, tô entendendo. Mas sabe uma coisa? Eu vou deixar que meus filhos resolvam isso. Não tivemos tempo de conversar para ele entender isso, né? Mas por que eu falei isso? Porque eu quero aqui enaltecer a figura feminina, a figura da mulher. Gostei, Outubro Rosa? No Outubro Rosa. Olha lá. Por quê? Lá no tempo dos nossos avós, até da minha mãe, né? A mulher ela só servia para cuidar dos filhos, cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar. Ela não tinha conhecimento do patrimônio da família. É verdade. Ela não sabia. Quem gerenciava tudo, administrava, era o marido. O marido não falava nada. Era o homem que comprava, que pagava, a mulher não sabia de nada. Hoje, a mulher tem uma importância assim, eu posso dizer que sem ela as coisas não funcionam. Desculpem quem não concorda comigo. Solta as palmas, Japinha. E vive o nosso Marcelinho, solta as palmas. Sem a mulher, as coisas não funcionam. Gostei disso. Viu, Japinha? É verdade? É verdade, gente. Sim, é verdade, porque a mulher, ela pensa longe, ela vai lá no futuro e ela sabe, ela entende, mesmo que ela não tenha conhecimento prático, ela vai buscar o conhecimento e ela coloca em prática, fala, opa, isso aqui não, isso aqui tem que ser assim, é melhor. E ela vai lá e conversa com o marido, e o marido hoje em dia consegue ouvi-la melhor e falar, realmente, não é que essa danada tem razão? E aí ele vai e faz o que tem que ser feito, né? Mas, voltando lá à sua pergunta, como é feito? Nós trabalhamos, a gente costuma falar em células, né? Certo. Nós fazemos a primeira, né? O primeiro, vamos dizer assim, a gente coloca dentro do CNPJ, a gente chama de célula cofre, onde a gente guarda tudo que nós queremos guardar lá dentro. Certo. Todos os nossos bens. Primeiro passo. Primeiro passo. Relacionar todos os bens. A gente coloca, e coloca lá dentro. Dentro de uma célula de uma única holding. Sim, seria uma holding. Uma empresa, né? Uma empresa familiar. Deixa tudo lá guardado. Uma empresa que não vai fazer nada. Ela vai apenas servir para guardar. Ela vai apenas poder ter cotas de outras empresas, vamos dizer assim. No segundo momento, é feito ali uma alteração contratual, aonde nós vamos alterar o valor do capital e nós vamos colocar todos esses bens que nós temos lá dentro, certo, né? Esses bens, por lei, que o que nós usamos é a lei das SA, onde você não precisa pagar o imposto, o ITBI, né? Diferente, se eu tiver que vender um imóvel para você ou comprar de você, teremos que pagar esse imposto, teremos que pagar outro imposto, que é aquele imposto, gente, eu sempre esqueço o nome, quando você compra um imóvel por um valor X, você compra por um valor maior, você vai pagar a diferença. Certo. Tem um imposto também aí em torno de 15% sobre isso, né? Quando você pega os seus bens e coloca dentro da empresa, você poderá colocar pelo valor que você comprou, que está lá na sua declaração de imposto de renda, ou pelo valor de mercado atual, você escolhe. Mas independente de qual você melhor escolher, é colocar? Não tem melhor, não, depende do que você quer. Quer dizer, se no teu imposto está 200 mil e o imóvel já está com um valor atualizado, digamos, de 500 mil, são 500 mil cotas, exatamente. É isso? 200 mil cotas vai vão ser transformadas em cotas. Não é mais propriedade, sim cotas. Cotas empresarial familiar. Exatamente. Entendi. E você não pode esquecer, né, que a gente tem aí no direito sucessório a parte legítima,
que são dos nossos herdeiros, sim. tá? Sim. Os herdeiros, na parte filhos, né? Na parte filhos, na parte de cima pais, se não tiver pais, avós, e assim a gente vai vendo quais são os nossos herdeiros legítimos, e essa parte nós não podemos abrir mão. 50%... Deixa eu entender. Quer dizer, se eu tenho filhos... Obrigatoriamente, a minha 50%. parte é 50% e é do meu companheiro, da minha companheira, seja o que for. Eu tenho 50% e 50% são dos nossos filhos. É isso? Não é bem assim. Vou te explicar. Depende do regime de casamento. Depende do regime de casamento, o seu companheiro vai ter 50% ou não. Certo. Tá? E ainda que ele tenha 50% dele, do seu 50%, obrigatoriamente, a metade disso que você tem é para os seus herdeiros legítimos, que são os seus filhos. Certo. Tá? Certo. A outra metade disso, você pode fazer o que você quiser, você pode doar para quem você quiser. Certo. Né? Certo. Por exemplo, você tem um patrimônio de 1 milhão. Certo. Tá? E digamos que aí, dependendo do seu regime de casamento, 50% é do seu marido. Certo. Seriam 500 mil. Certo. 500 mil ficou com você. Certo. Desses 500 mil, 250 obrigatoriamente é para os seus filhos. Os outros 250 você faz o que você quiser. Quer dizer que 50% é meu. É seu. É meu. Eu não abro mão desses 50% para me garantir. Sim. Os outros 50%, aí nesse caso, digamos que o regime de casamento, como você falou, que antes de tudo, era o regime da união universal. Comunhão universal de bens. Isso. Quer dizer, tudo o que era do casal. Sim, tudo que tinha antes, tudo que adquiriu depois é dividido 50% para cada um. Então, na hold, como funciona isso? 50% tem que pertencer à mulher e 50% ao homem, e os filhos só, no caso da falta de um dos dois, eles passam a ter direito a 50%. É isso? Isto se você assim desejar. Porque com a hold não vai existir essa obrigatoriedade. Porque você e o seu companheiro vão colocar cláusulas contratuais dentro dessa hold, onde você vai colocar que os filhos só terão acesso quando os dois não estiverem mais aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Você também pode colocar, quando um dos dois não estiver mais aqui, a parte daquele vai para os filhos. Por quê? Por que chama de cofre? Os filhos não terão acesso. Eles vão ser sócios, mas não vão poder fazer nada com seus bens. Só você, que é a matriarca, ou o seu marido patriarca, que vai poder fazer alguma coisa, vender, alugar, porque a hold pode ser desfeita a qualquer momento. Certo. Tá? Então você pode vender, você pode doar, você pode fazer o que você quiser com seus bens. Seus filhos não poderão optar. Porque você vai colocar cláusulas dentro desse contrato de sociedade familiar. Entendi, achei muito interessante. Por quê? O que eu entendo? Muitas pessoas falam assim, puxa, eu vou doar, para não ter problema, eu vou doar em vida para o meu filho. Para os meus filhos, eu vou doar uma casa para um filho e a outra casa para o outro filho. Só que sem cláusulas, achando que você fez o melhor. Porque coração de pai e mãe é assim, não, o meu filho... De repente, o meu filho se uniu a uma outra pessoa que quer construir outra coisa. Então, falou, vamos vender essa casa que é sua e vamos construir o nosso patrimônio. Aí, o pai já perdeu aquela casa. Aí vem o outro, vende. Quer dizer, na verdade, os pais ficaram sem garantia nenhuma de propriedade. Como fazer nesse caso? Eu me asseguro, como me assegurar nesses casos de doação? Como prender isso para que eu tenha certeza que eu não fique na rua amanhã?
Ó, eu vou te falar aqui um problema... Ou passando necessidade, que isso é comum, tem um doutora. problema com a questão da doação que as pessoas nem sabem que existe. Mas o que ocorre? De novo, doação também não é um bom negócio, porque é o que você disse. Você perde o domínio daquele bem. A partir do momento que você doou, ainda que você coloque com cláusulas de usufrutos vitalício, usufruto vitalício para você, mãe, e para o pai, ainda que você coloque cláusula de inalienabilidade enquanto você estiver em vida. Sim. Você pode sim, de repente numa situação você precisar vender aquele bem. E o seu filho casou com uma outra pessoa, ou sua filha com uma outra pessoa que não concorda com essa venda. O que vai acontecer? Vai dar briga, não vai deixar, e às vezes você tem ali um comprador prestes a fazer um excelente negócio, comprar o seu bem, e quando você vai falar, filho, olha, vamos vender, nós vamos pegar um bom dinheiro, não sei o quê, a outra pessoa, por birra, não vamos vender coisa nenhuma. E aí não assina, não concorda, você perde a venda. E você fica preso. Você fica preso também. É muito... E na road não. Na road você já divide tudo, ou por cotas, você escolhe, ou por cotas, ou por bem. Você pode escolher também, é cota sim, mas de repente esse imóvel aqui, ele corresponde a 500 cotas, 500 mil cotas. Essas 500 mil cotas vai ficar com filho tal, as outras 500 mil com outro filho, sempre respeitando a legítima, jamais sem respeitar a legítima. Agora, no caso, vamos num caso real, hoje, eu não fiz uma holding e eu tenho um patrimônio grande, digamos assim. E não pensei em fazer a holding. Meu companheiro faleceu. 50% que eu seja casada ou em união universal de bens, os meus filhos têm direito a 50%, que é a parte da mãe, ou 25%, ou eu recebo alguma parte da minha companheira também. Olha, quando os bens é do casal, se é casado com o meu universal de bens ou não, vai depender. Seu companheiro faleceu, parte dos bens dele, a metade dele, também é seu. E se é seu, vai se somar a sua parte, certo, e os seus filhos terão direito. Certo. Certo? Certo. Vão ter direito. Eles vão ter direito a 25% a parte da falecida ou do falecido, é isso? Ó, soma-se todo o seu patrimônio, digamos que a sua parte mais a parte dele, que ele deixou para você, soma-se 1 milhão, ficou tudo para você. Tá. Desse 1 milhão, você tá viva. 500 mil vai ser inventariado. Desses 500 mil, que é a parte dele, que vai ser inventariado, você também vai ter parte, e os seus filhos também. Entendi. Eu me uno à parte deles também. A parte cabível a eles também caberá, preservando sempre a parte do companheiro ou da companheira, sim, que são os 50%. Porque é muito bom falar sobre isso, porque de repente fala, não, agora é tudo meu. Porque existem filhos que falam, não, pai, não quero nada. Pode ficar com tudo, faz o que você quiser. Mas existem brigas familiares, não. 25%, né? 50% é meu, agora você tem que vender tudo, me entregar. Existe isso, doutora? Não existe? É o que mais é o conflito imenso. Todos os dias, né? Todos os dias eu costumo falar que como os grandes empresários já conhecem esse sistema e têm esse sistema, eles não têm inventário. Só tem inventário quem não conhece, não se preocupa. Um exemplo clássico, os donos das emissoras, das grandes TVs brasileiras, né? Sim. Você vê, o Silvio Santos faleceu há pouco, aí ele não precisou fazer inventário, porque ele tinha uma holding, já estava tudo certinho. Inclusive quem ia administrar a emissora dele. Tá tudo certo, não vai ter briga, né? Em compensação, olha o inventário do Gugu, o inventário do Cid Moreira, que está dando briga, porque não tem holding.
porque eles não conheciam, ou não acreditaram, ou não tiveram alguém que realmente colocasse tudo isso para eles. E o que acontece? Brigas familiares, desavenças familiares, até mesmo quando você faz uma doação. Não, mas eu fiquei com o imóvel mais barato, por que você ficou com o imóvel mais caro? Sabe, dá muita briga, ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer ficar com menos, todo mundo quer ficar sempre com mais, tudo muito certinho, ninguém consegue entender a vontade daquele pai ou daquela mãe em vida, quando deixou uma doação ou quando fez um testamento. Mas a holding é maravilhosa, não é? Por quê? Porque o pai e os pais controlam até em vida tudo, Sim. toda a movimentação. Agora, digamos o seguinte, na verdade, foi uma pergunta que me fizeram. Eu não fiz inventário. Minha esposa faleceu, eu não fiz inventário. Eu não tenho holding, mas eu tenho um patrimônio que eu não quero dar para os meus filhos, que eles vão vender tudo. E eu fico com dó dos meus netos, porque eu quero que esse patrimônio alcance os meus netos. Tem solução? Olha, se já houve o evento, morte, já abriu a sucessão. Então, obrigatoriamente, vai ter que fazer o inventário e dar o que é de direito para os filhos. Aí, a outra parte que ainda está aí e é uma cabeça pensante, poderá fazer uma holding. Poderá fazer uma holding e evitar isso. Você que está nos assistindo, seja uma cabeça pensante. Pois é, A outra parte, seja o que for, seja 50 mil que te sobrar, ainda dá para você agradar neto. Com certeza. Agrada os netos. Mas a outra, já diga adeus porque acabou. Tem que partilhar. Não, olha, a holding, ela é um sistema tão fechado, tão bom, que você coloca a cláusula de incomunicabilidade do seu filho com a sua nora, da sua nora, sabe? Você pode colocar a cláusula reversiva, ou se por um azar da vida e o seu filho for primeiro que você, as cotas voltam para você, você pode deixar para os seus netos. Você pode entendi. já ultrapassar. Então, quando você chama a família para constituir essa holding, todos são chamados à responsabilidade, é esclarecido tudo isso. Sim, então, a partir do momento que os filhos não são casados e se casam, têm filhos, você vai abrindo esse cofre. Ainda que sejam casados. Ainda que sejam casados, mas digamos, não tem importa o regime de casamento. Não importa o regime de casamento. Ali você vai, abrir essa empresa e você vai determinar quem são os sócios. Sim. E são os herdeiros necessários. Perfeito. Que são herdeiros necessários, minha amiga? Necessários Quem é o desnecessário? Quem que é o desnecessário nessa história? Fala pra mim os desnecessários. O desnecessário é aquele que você dá porque você gosta, porque sempre te ajudou, sempre fez alguma coisa por você. É uma coisinha para agradar. Agora eu fiquei sabendo que irmão não é mais herdeiro necessário. Olha, é verdade isso? Não, o irmão... É o desnecessário? O irmão, na verdade, ele nunca foi assim o herdeiro necessário. Ele é o herdeiro desnecessário. Porque o herdeiro necessário são os nossos filhos. Fora, se não tem os filhos, são os netos, que vão representar o pai, representar o seu filho, né? Agora, os irmãos não. Vamos dizer que não tenha nada. Não tenha nada, não tem... Só tem irmão. Pois é. O que faz? Eu vou te contar uma historinha que aconteceu. Eu quero entender tudo. Eu vou te contar. O meu genro, por exemplo. Né? O meu genro, a madrinha dele, que ele sempre considerou como uma mãe também, sim, ela já era viúva, nunca teve filhos e sempre teve ele como filho. E pouco assim, praticamente um mês antes dela falecer,
ela tinha feito um testamento e ela conheceu a hold através de mim. Certo. Aí ela falou assim, vamos fazer uma hold. Posso fazer? Eu já tenho um testamento. Pode, ele simplesmente vai ser ineficaz. Você fez a hold e acabou. Tá aqui dentro. Ah, porque eu deixei tudo pro meu filho. Ela chamava de filho. Mas eu falei, sim, mas só que se você deixar em testamento, ele vai ter que pagar inventário, vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar tudo. Ela falou, é mesmo? Eu pensei que não precisava. Eu falei, não, vai ter que pagar tudo. Na hold está tudo bonitinho, você não estiver mais aqui, ele simplesmente vai tocar a empresa, ele vai fazer o que ele quiser, e não vai ter essa questão de sucessão de inventário, porque certo. a empresa não morre. Ela falou, ah, então tá ótimo, vamos fazer. 15 dias antes de a gente começar a fazer, ela faleceu. Resultado, tivemos que fazer o inventário dela. E ela só tinha irmãos. Só irmão, não tinha mais ninguém. Até hoje tem briga, porque os irmãos acham que eles teriam direito. Mas ela deixou tudo para ele, através de testamento. É um testamento legal. Tivemos que fazer inventário? Sim. Olha só, um único herdeiro, mas porque ele não tinha uma situação financeira muito boa para poder arcar com todas as despesas de momento. Sim. Porque o inventário ele pode ser extrajudicial, se os herdeiros são maiores, são capazes, faz tudo no cartório, é tudo rápido, só que paga tudo na hora, né? Paga o ITCMD, paga as despesas de cartório, paga o advogado e acabou. Não era a situação financeira dele. Tinha dinheiro no banco? Tinha, mas ele não podia mexer, porque ela faleceu, bloqueia tudo. Tinha dinheiro em conta, aplicado, tem imóvel, veículos, não podia mexer em nada. Meu e ele, Deus. agora, o que eu vou fazer? Eu falei, só tem um meio, entrar com ação judicial. Entrou. Agora, esse mês é que finalizou o inventário. Nossa, muito Fora, tempo. ainda assim, as brigas familiares, porque os irmãos acham que teriam direito também, que não foi justo deixar para ele, sabe? E tá tendo aquele atrito. E essas brigas... Porque os irmãos não são herdeiros necessários, respondendo a sua pergunta. Então, isso que eu gostaria de Mas, saber, se porque não tem tiver- pessoas que falam assim, não, mas aí vai tudo para os meus irmãos. É, Eu falei tô falando, assim, se não tiver- não. se não tiver- Não é bem assim. Se não tiver uma hold, se não tiver um testamento, e só tiver os irmãos, vai para os irmãos. São os próximos da lista, vamos dizer assim. Não tem pai e mãe, não tem filhos, não tem netos, vai para os irmãos. Então, nossa, isso é muito importante, porque de repente você não quer deixar para irmãos. Você quer fazer algo que seja preservado para outras coisas. Até para uma instituição que você tenha. Sim, claro. Não é? Claro. Até uma instituição que você ajude, que possa estar nessa holding. Essa é a importância da hold, que você deixa para quem você quiser. Para uma instituição, para várias instituições, para uma pessoa que você tem como se fosse sua família, sempre te ajudou, sempre te apoiou. Você faz o que você quiser. Só que se você não fizer nada, aí sim você vai ter, os seus irmãos vão ter muito com o que brigar. E você vai ficar se revirando lá dentro. Uma pergunta também que eu gostaria de entender. Digamos que num divórcio, 50% dos bens ficou com a mulher e 50% com o marido, certo? Com o companheiro ou a companheira, não importa. Aqueles 50% que permaneceram com um deles pode ser transformado em holding? Ou não, porque não é a totalidade? Boa pergunta. Eu até oriento os meus clientes a fazer o seguinte. Pensou em se separar, tem bens para dividir, para partilhar? Porque eu vou te dizer, Soninha, numa separação não dá para ficar bonitinho, redondinho, 50%, 50%. Alguém acaba ficando com mais. É verdade. E se ficar com mais, você vai pagar imposto de renda sobre isso. Imposto de renda, você vai pagar imposto de transmissão, você vai pagar custas cartorárias. Judiciais. Exatamente. Você vai pagar as custas judiciais iniciais de 1,5% sobre o valor total dos bens. Você vai pagar um advogado, não é?
Que não é barato, não vamos dizer que é, porque não é. Não é. Não é barato. Nós Trabalhoso, temos uma tabela, é trabalhoso, tempo. é demorado. E você acaba gastando muito. Então, eu oriento o seguinte, tá bom, não dá mais para viver junto, quer separar? Legal, já vamos fazer uma holding. Faz uma holding para a mulher, faz uma holding para o homem. Cada um com a sua parte. O homem anui aqui, concorda aqui nessa holding, entregando essa parte para a mulher vai lá na holding do homem, concorda também, e ali cada um vai passar os seus bens para quem quiser, sempre respeitando o direito dos herdeiros. Entendi. E se já fez a separação, também não tem problema. Cada um faz a sua holding da mesma forma. Só Bom, que fazendo a holding vai gastar bem menos. Não vai ter problema. E dizem que está aumentando aqui em São Paulo o valor, não é? Do imposto, né? Isto é muito sério. Aqui em São Paulo, especificamente, já tem projeto de lei, já tinha, né, antes até dessa nova lei tributária, Sim. de aumentar o imposto para 8%, de forma escalonada, tá? Porque aqui em São 8%. Paulo é 4%, esse ano é 4%, O dobro. tá? Mas a nova lei tributária, a reforma tributária, ela alterou isso, podendo-se todos os estados, então agora vai ficar muito mais fácil passar esse projeto de lei aqui em São Paulo, escalonado até 8%. Porque a alíquota máxima no Brasil é 8%, por enquanto, tá? Nós já temos vários estados que é escalonado. Começa com 2%, vai até 5%, outros estados é 8%. Sim. Cada estado é um índice, não pode ultrapassar de 8%. Né? Com a nova lei tributária, vai ser realmente a partir do ano que vem, 8% de forma escalonada. Então, ele começa lá no início com patrimônio, sei lá, de 300 mil, 500 mil, é X, e vai indo até chegar a 8%. Sim. O nosso ministro fala que isso é a forma de taxar as grandes fortunas. Só que, sinceramente, a minha opinião, as grandes fortunas já têm holding. Não vão ser atingidos. Quem vai ser atingido somos nós mesmos. Ou as pessoas que não conhecem, que não têm holding. Essa é a verdade. Que tem uma casa. Mas agora eu fiquei interessada em outra coisa. Olha, gente, eu estou tendo uma consulta jurídica sem pagar nada. Você também. Não é? Não é? Eu tenho que aproveitar tudo, minha amiga. É sempre, né? Quem tem amigo tem tudo, gente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que meu imóvel, eu tenho um imóvel aqui em São Paulo e outro imóvel em Goiás. Eu posso trazer esse bem para minha holding em São Paulo? Claro. Ou obrigatoriamente eu tenho que fazer onde eu escolho para fazer essa holding? Em que estado? Ou de repente eu tenho muitos bens aí? Sim, não sei. Nós temos clientes que têm bens em todos os estados brasileiros e fora do Brasil também. Você faz Aonde eu holding, escolho para fazer? Em que estado? Então, aonde é melhor? vai depender do que realmente você e a família quer, tá? Porque a entendi. gente às vezes fala também em domicílio fiscal mais vantajoso, que é o quê? Montar a empresa lá no Amazonas, por exemplo. Lá é 2% o imposto, né? Uma posição. Monta a empresa lá. Eu vou pagar a alíquota de lá, 2%. Certo? Porque como cada estado é um índice, né, uma cota. Então não me impede que Você pode colocar tudo dentro da holding. Só que você vai analisar com a nova lei tributária, você vai ter que pagar o imposto lá aonde o imóvel está registrado. E é importante ter o registro de todos os imóveis Sem também, dúvida. não é? Porque é assim, minha amiga. Tem gente que fala assim, eu tenho um monte de bens, mas tem uns que não estão nem no meu nome ainda. Quer dizer, esses ficam perdidos, não é? Porque esses não entram na não holding, entram né? na holding. Terão que primeiro ser regularizados, né? Colocado aos poucos em seu nome ou em nome de outra pessoa que você queira, de repente você já quer passar, mas aos pouquinhos você vai colocando dentro da holding. Não precisa ser aquela sangria desatada. Para inventariar, aí
mesmo para inventariar, mesmo que você não tenha feito o inventário, não tem como esconder, não é? Se você não registrou, se não tem matrícula ainda, e você precisa... Bom, cada caso é um caso, né? Digamos que você comprou o imóvel, mas esse imóvel nem sequer tem matrícula ainda. Você comprou em contrato de gaveta. Então, o ideal é você não colocar no inventário. É você regularizar e depois, numa sobrepartilha, você resolve isso. Porque não vai adiantar você colocar dentro do inventário se ele sequer tem matrícula, se ele não está no seu nome ainda. É um contrato de gaveta. Como é que você vai fazer isso? Então, olha o problema, não é? Por quê? Problema. Porque se já faleceu um companheiro ou uma companheira, você tem esse imóvel. Você põe no teu nome, mas você comprou lá atrás. Contrato de gaveta? Contrato de gaveta. Você não vai conseguir colocar dentro do inventário. Você primeiro vai ter que regularizar. Nossa, é mais caro ainda, não é? Mais complicado você vai ter não é? que verificar a matrícula, se for o caso, fazer uma adjudicação compulsória, ou fazer um uso capião. Por isso que é importante esclarecer, sabe? Não fica com coisa assim, sem regularizar. Regulariza a tua vida, vou falar assim. Regularizando os seus bens. Regulariza seus bens, você vai não regularizando sua vida. Para você ficar tranquilo na hora que você quiser dispor do teu bem, para você fazer aquela viagem gostosa, para você adquirir outras coisas, não é? Sem preocupação, sem cobrança também, não é? De filhos, cobrança de herdeiros, de tudo, que de repente estão com aquele olhinho no que se tem, não é? Porque eu acho que você trabalha muito com essas coisas, não é? Sim, trabalho bastante. Com discussões familiares. Se tem tudo regularizado, holding familiar, chama todo mundo na responsabilidade. Vamos reunir todo mundo e chamar a responsabilidade. Meu amor, e tem pergunta aqui para você, minha querida. A holding é uma empresa, tem que pagar impostos por mês e contador? É o Gustavo de Guarulhos. Muito obrigada, Gustavo, pela sua pergunta. A holding, ela é uma empresa, sim. Tem que pagar contador? Sim, você paga contador. Mensalmente? Você pode pagar mensalmente, como pode pagar anualmente. Você escolhe. Porém, assim, né? Se é uma empresa com uma célula só, ela não vai ter nada, não vai emitir nota. Então, você não vai ter despesa. Você vai apenas pagar o contador no final do ano para fazer a declaração de imposto de renda. Entendi. É diferente. Agora, é diferente. Agora, se você tem outras empresas, eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha aí vários imóveis e você aluga esses imóveis. Sim, sim. De locação, para locação. Isso, para locação. Você tem aí, sei lá, 20 mil que você recebe por mês de aluguéis. Tá? Certo. Se você não tem uma holding, você, pessoa física, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, se você calcular 27, eu não estou aqui com a calculadora, eu não sou matemática, tá? 27,5% em cima de 20 mil por mês, já dá um bom dinheiro. Imagine no final de 12 meses, né? Aí, você não pode ter apenas uma célula. Você vai ter que ter outras células para que possa administrar isso e fazer a alocação no próprio nome dessa outra empresa, porque essa empresa aqui não poderá fazer a alocação, porque senão ela vai incidir imposto, e nessa outra empresa não vai incidir imposto. Você não vai pagar esse imposto maior. Você vai pagar em torno de, no máximo, 12%. Então, você já está ganhando, né? Para um contador hoje, nós temos dentro do nosso nicho, da nossa equipe, vários contadores que fazem esse trabalho, né? E vamos dizer que você vai pagar, se você tiver 2, 3 células, em torno de R$4.000. Vamos dizer assim, você tem 2, 3 células. Por ano. Sim. Se você fizer os cálculos, quanto você paga hoje sobre R$20.000 de imposto, sem precisar pagar o contador. E você tendo uma holding, você vai pagar só 12, menos da metade. E você vai pagar um contador para deixar tudo em ordem, tudo bonitinho,
você ainda vai estar lucrando muito. Basta fazer os cálculos. Eu não tenho como fazer os cálculos aqui para vocês, senão ficaria bem mais fácil. Mas só de você saber que vai lucrar muito... Vai. Porque você vai deixar de pagar o imposto, né? Já é muito bom, não é? Querida, você está sendo homenageada também. Muito obrigada a você, Kelly, de Santa Cecília, a Maria de Guarulhos, a Patrícia da Lapa, a Roseli de Itaquera, muito obrigada pela participação. O Renato de Guarulhos, a Cláudia de Joinville, a Helena do Tatuapé, a Cláudia de Joinville, a Jussara de Alphaville. Um beijo para Alphaville. A Ingrid de Barueri, também um beijo, a Cristina de Moema, a Sandra lá do Emirado Árabe, muito obrigada, Sandra, a Cristina de Mogi das Cruzes, a Joana do Morumbi e a Flávia de Moema, muito obrigada pelo carinho. E vamos aos áudios, porque depois eu tenho novas perguntas, viu? Obrigada, querida. Obrigada a você que enviou seu áudio. Muito obrigada. Vamos aos áudios, Japinha, querido. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Eu, Marcos Fiel, aqui do Jardim Tremembé, São Paulo. Oi, Marcos. Sempre ligado no seu programa. Obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Tudo de bom para você, para o Cancan, nesta rádio maravilhosa, Rádio Elite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Quero aproveitar e perguntar para a doutora, né, quais são os impostos de uma holding e os impostos de um inventário. Qual é mais em conta, qual é mais viável, qual é o melhor para se fazer. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada por participar. Boa tarde, Soninha. Tudo bom, Soninha? Boa tarde, meu amor. Aqui tudo sou eu, bem? já sabe, né? Já sei, é o Pica-Pau. Pica-Pau baterista, tudo bom? Pica-Pau baterista. Aí, tá bom? Estou assistindo aqui o seu podcast. Obrigada, meu querido. E aí você está entrevistando a doutora Palmira. Doutora Palmira, legal, hein? Legal. Essa entrevista dela, esse comentário dela aí me interessa. Quer dizer, não me interessa porque eu não tenho essas coisas, mas tem parente que tem. E eu queria perguntar para ela, para a doutora Palmira. Doutora Palmira, boa tarde. Boa tarde. Qual é a diferença de hold para inventário? Eu fiquei curioso, eu não sei o que significa isso aí. Gostaria de saber, doutora. Um abraço aí, Soninha. Beijo, Pica-Pau. Pica-Pau daqui de Piracicaba. Obrigada, meu amor. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, Sheila Maria, Sheilinha. Piauí, curtindo aqui tudo que você faz de maravilhoso. Ah, meu amor, eu queria obrigada. fazer uma pergunta para a doutora Palmira. Pois não. Se o inventário pode ser feito em cartório, sem correr na justiça, longos e longos anos, se existe uma forma mais recente e mais prática de se fazer um inventário e se custa muito caro. Certo. Vamos às respostas, né? Muito você já explicou, não é? Mas verdade. Quero agradecer os áudios, viu? E a querida, essa última, o inventário pode ser feito em cartório de uma forma mais prática? Pode sim. A nossa legislação, ela deixa claro, né? Hoje nós podemos fazer o inventário extrajudicial. Numa situação em que todos são maiores, todos são capazes, que não está tendo briga em relação ao inventário, aí pode. Certo. É só ir no cartório, no máximo em 6 meses está tudo pronto, diferente do inventário judicial. Fica tudo pronto, rapidinho, tudo resolvido. Porém, todas as despesas têm que ser pagas já no ato. Né? O imposto, que é o imposto de TCMD, que é o imposto de transmissão causar mortes, né? Esse imposto hoje seria de 4%. Hoje, né? Sobre o valor do imóvel. Atualmente a Receita tem cobrado muito em cima do valor comercial, está sendo uma briga muito grande isso também. Antes a gente fazia os cálculos em cima do valor da data do óbito, né? E de acordo com o valor que está lá dentro do IPTU.
Agora e hoje tem que não, atualizar o eles valor. estão atualizando em cima do valor comercial. Então é um valor bastante substancial. Imagina um imóvel, um valor mínimo aí, média de R$500.000. Você vai pagar 4%, já até respondendo a primeira, né? Em caso de inventário, né? Você vai pagar 4% sobre esse valor. Então 4 vezes 5 já vai ser 20 mil. Você vai pagar 20 mil, você vai pagar em torno de 5 mil de cartórios, despesas, vai ter que tirar certidões. E o advogado? Em média, o advogado, dentro de uma média, que é a nossa tabela da OAB de São Paulo. Certo. Cada estado tem a sua tabela, né? Em São Paulo, ela vai uma média de 5% a 10%. Vamos dizer uma média de 5%. Certo. Então, 5% em cima aí de 400 mil, 500 mil. Vai dar também um valor bastante considerável. Então, você vai ter, em média, aí um gasto de pelo menos, no mínimo R$50 mil. Isso se todos concordarem. Se todos concordarem. Se for um inventário amigável. E outra coisa, onde todos têm um recurso para fazer essa divisão. Se tiver esse dinheiro, né? Porque se não tiver, você não vai ter outra coisa. Nossa, 50 mil, outra doutora. opção, É esse valor. Você não vai ter outra opção se não Quer for. dizer, você judicial. já sai perdendo. Já sai desvalorizando no inventário, o teu imóvel. você consegue desvalorizar aí, dependendo se você não tem dinheiro, até 40% dos bens. 40% dos bens. Porque às vezes você tem que vender um bem numa emergência para poder pagar todas as despesas. Tudo que você vende numa emergência, você vende mais barato, né? E ainda assim, você ainda vai pagar imposto sobre isso. E você falou uma palavra muito importante, não é nem emergência. Acontece que todo mundo quer dinheiro. Sim. Eu não quero ficar com essa casa não, porque tem que reformar, é longe, não é? Também não sei porque o papai e a mamãe construíram esse negócio aqui, vou ter que reformar, deixar. Né? Então, quer dizer, vamos vender. Vamos vender. E aí vende por um valor inferior. Já sai com perdendo. Deságio de pelo menos 20%. Que é o que acontece na maioria das vezes. E já sai perdendo aquilo que foi construído. Agora, né? Você imagina que mamãe e papai comprou há 20 anos atrás, pagou 200 mil. Hoje está valendo 1 milhão. 1 milhão. Você vai ter, se você vende aí com deságio de 20%, você vai vender por uns 800 mil. Fora que tem que atualizar tudo isso. Aí você ainda vai estar pagando o imposto da diferença, os 15%. E depois o inventariado ainda transferir para o nome de cada um. Vai pagar as despesas para passar para o nome também. Para depois vender. Exatamente. E na holding não tem nada disso. Você vai pagar, sim, o contador, né? Eu acho melhor vocês pegarem o telefone da doutora Palmira. Você vai pagar o contador e vai pagar advogado. Uma economia bem grande. Ó, o Japa tá dando risada ali, ó. Economia... Acho que ele tá cheio do dinheiro ali, ó. Também tô achando, hein? Tá achando. Ele já tá pensando no que ele vai dividir. Agora eu tenho uma pergunta, minha amiga. Digamos assim. Minha imaginação vai longe, né? Então eu tenho que formular, porque eu acredito que o nosso público quer saber, Sim, não é? Sem dúvida. Digamos assim, eu me casei novamente, fruto do meu outro casamento, eu já tenho meus bens, certo? Certo. E eu adquiri novos bens na constância desse casamento. Perfeito. Tá? Eu posso unir na holding os bens anteriores junto com os bens que eu constituí nesse novo casamento, sem problema nenhum? Sem sombra de dúvida. E como que faz com a sucessão? Eu trago todos para a sucessão? Você traz todos. Cada um. Bom, vamos dizer que você tenha filhos do primeiro casamento. Ele não vai ter direito aos bens do seu atual marido. Mas vai ter direito aos seus, sem problema. Sim, mas numa hora, assim, que precisa, vamos abrir esse cofre. Vamos abrir esse cofre. Tá. Os filhos do primeiro casamento sabem que aqueles bens não pertencem ao segundo casamento. Como que faz?
Então, quando você faz a hold, obrigatoriamente, você tem que colocar Você todos tem que os declarar. filhos. Você tem que declarar. E tem que colocar todos os filhos, que eles são os herdeiros necessários. Então, tudo que te pertencer, eles vão ter direito. Independente se você adquiriu no primeiro relacionamento, no segundo ou no terceiro. É seu. Mas aí, de repente, no primeiro casamento, ele conseguiu vários bens. E no segundo, um. Não importa. Quer dizer, no segundo que ele não tem filhos, aquela mulher, a esposa, que constitui um bem junto com ele, ela tem direito aos outros bens? Não, porque foi constituído no primeiro casamento. Como que o filho vai contestar isso numa holding? O filho não vai poder contestar. Ele não vai contestar. Não vai contestar Não, porque nada. ele vai ter direito a tudo que você tiver. Não tem como. Junto com a outra pessoa, vai dividir igual, é tudo igual. Os 50%, tudo igual. É o que eu disse, 50%, tudo que é seu, obrigatoriamente tem que dividir com seus herdeiros necessários. A outra metade você dá para quem você quiser. Se a sua metade é 500 mil, 250 você vai dar para os seus herdeiros necessários, seus filhos. Os outros 50% você pode deixar pro seu marido. Aí ele vai ficar com a parte dele mais uma parte sua, sem problema. Entendi. Não tem contestação de nada, então vamos mais áudio. Você não vai contestar nada, fazer o quê? Não tem como brigar. Se fosse inventário, era uma briga, Sim. hein, querida? Seria uma briga feia, né? feia, não é de família. Oi, Soninha, boa tarde. Meu Regina amor, da Casa Regina, Verde. querida. Estou assistindo o seu podcast. Obrigada. Parabéns, doutora Palmira, por toda Obrigada. a dedicação e Que linda. explicações que a senhora vem nos apresentando. Que Deus abençoe o seu trabalho, Sônia, cada vez mais você Obrigada. trazendo pessoas maravilhosas. Muito Sucessos obrigada. sempre, sempre, sempre. Obrigada, Abraços meu amor. da Regina. Ô, Regina, muito obrigada por participar com tanto carinho sempre. Muito agradecida. Olá, Soninha. Aqui quem fala é Priscila, sou de Pirituba. Ô, Eu sou fã do seu Priscila, programa. obrigada. E hoje eu sei que você está recebendo a doutora Palmira. E eu Sim. gostaria de perguntar para ela como que eu faço para me orientar sobre inventário. Aonde que eu consigo ter essa informação? Fico no aguardo, tá? Muito obrigada e um beijo e um bom programa aí para vocês. Obrigada, meu amor. Boa tarde, quem fala aqui é o Ivan da Moca. Oi, Ivan, Só pra boa lembrar que tarde. Estou vendo o programa, o podcast da Soninha, entrevistando a doutora Palmira. Obrigada, E querido gostaria de Ivan. saber se, na verdade, quando o titular morre, os filhos podem ser deserdados, ou se eles têm, na verdade, a proporcionalidade da herança. Essa era a minha dúvida e, mais uma vez, só para constar que eu sou um fã assíduo desse podcast da Soninha. Obrigada, Um grande meu abraço, uma amor. ótima Obrigada, tarde a todos. Ivan. Fiquem com Deus. Fica com Deus também. Nossa, essa pergunta é interessantíssima. Deserdado. Um filho pode ser deserdado? Pode. Sei que pode. Agora, não sei, em caso da holding, o que acontece. Olha, no nosso ordenamento jurídico, é muito difícil um filho ser deserdado. Ele só Sim. pode ser deserdado se ele atentou contra a vida dos pais, né? Ou contra a vida daquela pessoa que deixou herança para ele, ou vai deixar. Aí sim ele pode ser deserdado. Certo. Fora isso, ele não pode ser deserdado. Sim. Mesmo que ele seja aquele filho que não está aí com o pai, some no mundo e só aparece na hora de brigar pela herança, ele não pode ser deserdado. Tem muito disso, pai, eu vou deserdar você, não. Não Antigamente tinha isso, é. né? Eu vou deserdar, você não vai receber pode. Vai nada. receber nada, exatamente. Na verdade, não existe isso. Só Mas realmente em se ele atentar compensação, contra a própria vida do pai, da mãe. hoje existe vários atentados contra a vida dos pais. Sim, nesses casos Nesses cabe a casos, deserdação. Cabe. Verdade. Só nesses casos. Fora isso, Fora isso, nada.
Fora isso, ele é herdeiro, sim. Herdeiro, sim. Sim. O que você pode fazer numa hold, você vai pegar a sua totalidade, você pega 50%, do que você obrigatoriamente tem que dividir, e divide. Aí aquele lá que você quer deserdar, você deixa de dar uma parte para ele. Você dá o que ele tem direito e da outra parte você divide entre os demais e não dá mais nada para ele. Pode fazer aí, isso? Sim, aí você pode. Ah, então pronto. Você dá só o que ele tem direito. É um castiguinho. É um castiguinho. E o restante você divide entre os outros. É um castiguinho. Pode sim, eu entendi. Da tua parte, você dá uma parte e da outra parte você... Você não dá nada. Não dá nada, deixa lá. Dá para quem merece, outros, não é? Interessante, viu? E vamos também sobre o inventário. Desculpa, mas a nossa colega e telespectadora falou sobre dúvidas e orientação de inventário. Certo. A única forma de você tirar suas dúvidas e ter orientação é procurando um bom profissional. Então procure um bom profissional, aí você pode tirar suas dúvidas e ter orientações para que é o melhor para o seu caso. E, gente, isso é muito importante. Um bom profissional, por quê? Porque o bom profissional, ele vai reunir todos, porque não é fácil uma pessoa que seja o inventariante querer explicar para toda a família ou para irmãos o que está acontecendo, porque é um momento de muita emoção que, de repente, um está a par de tudo, os outros não estão a par de nada. Não estão a par de dívidas, porque não é só vinde a mim o que é bom. Existem dívidas também. Às vezes uma execução bancária, às vezes algo que não foi pago a totalidade. Tem tudo isso. Então, claro que um bom profissional, um excelente advogado, ele vai nortear tudo isso. Ele vai ficar responsável por chamar cada um que tem o seu direito e explicar os seus direitos, evitando assim menos conflito, porque conflito sempre vai existir, mas colocando a realidade dos fatos para cada um. Não é verdade, doutora? Sim, sem dúvida. Com certeza, não é? Explicando a realidade, demonstrando documentalmente o que existe, porque às vezes a pessoa pensa assim, é tudo meu, tudo nosso, não temos obrigação nenhuma quanto a pagamentos, e não é assim, não funciona dessa forma, não é? É isso. E outra coisa que eu acho interessante, que eu quero perguntar, doutora, se eu deixar um seguro de vida, acho importante saber, de repente eu vou fazer um seguro de vida, eu vou pagar, eu quero assegurar meu filho, minha filha única, e daquele seguro, esse seguro de vida ou não seja um filho único, eu fiz um seguro de vida. Como que é? Ele entra na holding? Então, ou o seguro de vida, ele, assim, quanto ao falecimento, ele não integraliza? Como que é? Como o seguro de vida, você não precisa colocar dentro da holding. O seguro de vida, quando você o contrata, você já indica as pessoas beneficiárias. E com o evento morte, sim, simplesmente quem você indicou vai receber. Entendi. E muitas vezes as pessoas fazem, né? As pessoas falam, eu vou fazer um seguro de vida, porque quando eu não estiver mais aqui, meus filhos pegam esse dinheiro para fazer o inventário. Sim. Aí eu pergunto, quer dizer, então que você pagou um seguro, trabalhou, pagou para depois dar tudo lá para fazer o inventário? Pagar cartório, pagar advogado, pagar governo, vale a pena? Acho que não, né? Melhor fazer um seguro de vida para passear depois. Eu também acho. Outra coisa importante, né, Soninha? Que não foi abordado aqui, mas acho importante falar. Mas daqui a pouquinho, porque nós temos mais áudios. Ah, meu Deus, tem? Então tá bom. Então vamos lá. De repente tem o que eu vou falar. Vamos lá, mais áudios. Oiê! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Daniela, sou aqui da Zona Norte de São Paulo.
Estou aqui ligadinha no programa da Soninha. Obrigada. E hoje estamos aí com a doutora Palmira Bezerra, né? Para esclarecer algumas dúvidas. E eu tenho uma. Diga, né? meu amor. Eu queria, primeiramente, parabenizar a senhora pelo trabalho e a experiência aí, né? Da advocacia. E queria que a senhora explicasse, para quem é leigo, sobre a diferença, né? O que é inventário, o que é road. E assim, até uma dúvida minha também, porque eu perdi a minha mãe. E tipo, tá com o advogado até hoje e a gente tá fazer o inventário já tem tipo um tempo. Ele não tá pronto ainda. E eu quero saber quanto tempo, né, que se leva para ter um inventário pronto, para aquela famosa divisões de bens, se é que existe, né? Aí eu queria que a senhora tirasse essa dúvida, não só minha, mas também para todos que estão assistindo a gente. Ótima pergunta. Boa tarde, amigos. Aqui é o cantor Roberto Armani, aqui do estado do Espírito Santo. Boa tarde, Roberto, meu querido. Sempre ligado aqui no programa Momentos da minha amiga Soninha. Obrigada. Um abraço, Soninha. Abração, meu querido. E hoje nós temos uma convidada especial, né? A doutora Palmira Bezerra Leite da Silva. Isso. E hoje ela trata sobre o tema como proteger sua família através do holding familiar, né? Verdade. E é uma questão muito importante, né? Eu quero saber, tirar dúvidas também, doutora Palmira, me informa, tira minhas dúvidas aí, né? O que significa, né, esse holding familiar, né? Para proteger a sua família, né? Todas as famílias. Um abraço a todos, fiquem Obrigada, com Deus. viu, Roberto? Um grande abraço. Valeu. Sucesso sempre para você, meu amigo. Boa noite, Soninha. Boa Aqui é noite. Fabiana de Luanda, no Paraná. Ô, Fabiana, seu do podcast. Paraná. Gosto Obrigada. muito. Obrigada. E hoje com o tema Como proteger sua família através da ONG familiar e direito sucessor. Sim. E gostaria de mandar um abraço a Palmira Bezerra Leite da Silva. Sim, obrigada. Que hoje é convidada. Sim. Um grande abraço aí a todos vocês. Obrigada. E eu acredito que essa pergunta foi muito importante. É a pergunta que fala por que demora tanto o inventário. Eu dei entrada faz 2 anos, 3. 2 anos é pouco. Vai 10. Tem inventários mais. que tem mais que isso, minha amiga. Tem inventário que vai 10, 15, 20 anos. Meu Deus! E vai depreciando cada vez mais o valor. Vai depreciando, porque essa demora, ela se dá porque os herdeiros não entram num acordo. Tem vários detalhes pode demorar o inventário, né? O mais comum são as brigas entre as famílias, que não concordam, cada um está com um advogado, brigando, que é isso, que é aquilo. Outra situação é justamente a financeira. Não tem como pagar o imposto. E aí eles também não entram em acordo qual bem vai ser vendido para pagar o imposto. O ITCMD, ele tem prazo. Passou do prazo, você vai pagar multa de 20% sobre o valor do ITCMD. Nossa, muita coisa. E esses detalhes é que vão fazendo com que o inventário demore, vai demorando. Às vezes as pessoas pensam, o advogado que não anda. Não, não é o advogado. Posso garantir para vocês. Que o que o advogado quer é se livrar do inventário. O advogado não aguenta ficar muito tempo com aquele processo. Ele quer se ver livre. E mesmo porque, normalmente, o advogado ele ganha quando termina o inventário. Raramente ele vai recebendo por mês. É muito difícil, né? Ele recebe uma parte no começo e às vezes no final. E mesmo que ele recebesse, ele não vê a hora de terminar. Então a culpa realmente é desses detalhes. São brigas familiares, a documentação que não se encontra. Principalmente a documentação. São bens imóveis que são colocados dentro do inventário que sequer tem a documentação. E as pessoas ficam brigando que tem que estar lá. Então um profissional realmente que entende, ele fala, não, deixa isso aqui para depois. Vamos acertar isso que está tudo documentado bonitinho. Isso aqui não tem documentação, vamos entrar com uso capião, se for o caso, vamos entrar com uma adjudicação compulsória. Aí vai muito longe. É o advogado que vai decidir e depois vai resolver essas questões. É por isso que demora o inventário.
Agora, quando está tudo bonitinho, porque tudo são vários documentado, processos aí dentro de um único processo. Exatamente. E o inventário, ele não vai tratar desses detalhes. Não tem documentação, não adianta você ficar batendo, o juiz não vai resolver. É o profissional que vai ter que resolver. Vai Essa ter que conversar. é a importância de ter tudo certinho, tudo documentado, tudo certinho, o terreno no seu nome, o carro no seu nome, aquela casa da praia no teu nome, tudo certinho, regulamentado. Por quê? Porque você aproveita mais a vida. Não é regulamentar porque um dia você vai morrer, não. É regulamentar para que você desfrute sossegado. Por isso que chama-se planejamento familiar. É porque você dá um descanso para todo mundo quando está tudo certinho. Não adianta você querer ir adquirindo um monte de coisa ao mesmo tempo sem ter condições financeiras de regularizar. Porque aí fica tudo perdido. Fica tudo parado, né? Porque enquanto não regulariza, o inventário não anda também. Não sai nada, não é de ninguém, parado, fica lá, não é de ninguém, ó, algo que não é de ninguém e fica ali, parado para nada, não é? Sim, perfeitamente. E quanto à diferença entre holding e inventário, se você não teve tempo de assistir até aqui, nosso podcast com a doutora Palmira, você não pode perder todas essas explicações. Eu aconselho que você se inscreva na Rede Elite, no canal, e vá lá no YouTube, porque ela vai deixar tudo certinho como ela é, porque vocês estão vendo que ela deixa tudo certinho. E ela vai deixar aqui o Instagram dela, o contato para o que você precisar. Se precisar da profissional que ela é, do escritório, enfim, dá um alôzinho. Por quê? Porque vai esclarecer tudo para você. E se você perdeu uma parte desse podcast tão importante para você ficar tranquilo, para você ficar tranquila, sabe? E você falou uma coisa, doutora Palmira, que é muito importante, a participação feminina nisso tudo. Nossa! Por quê? Não existe. Porque nós trabalhamos. E nós trabalhamos, assim, pelo amor de Deus. Ali nós trabalhamos, então mesmo. Nós fazemos parte desse todo adquirido. Porque mesmo. Tudo que nós adquirimos também é fruto de um trabalho e nós queremos deixar tudo certinho. E quem deixa tudo certinho mesmo é a mulher, porque ela nasceu para deixar tudo certinho, para enfeitar. Não é não? Eu acho que é, porque é a mulher, né? Eu acho que a mulher deixa seria tudo mais difícil fácil. Um homem colocar uma florzinha assim, pink, numa mesa. Nossa, a mulher deixa tudo mais sereno, mais tranquilo, tudo mais organizado. Não é? É muito bonito. Puxar a sardinha para as mulheres, né? Eu gostei disso, né? Principalmente você que trabalha. Eu vou falar com as médicas que não tem tempo de organizar a sua vida, como próprias, às vezes, advogadas mesmo, não é? Os advogados não tem tempo, é muita coisa, muita coisa. Então, procure alguém que já comece a administrar, colocar em ordem o seu patrimônio, o que você tem, tire as suas dúvidas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, para que não fique tudo perdido, você sem saber até. Às vezes você está comprando algo e jogando dinheiro fora porque não organizou o restante, o que você já tem. Então, esse é o objetivo. Quando se fala em holding, planejamento, não é para você ter surpresas e muito menos para que a gente pense, eu vou morrer amanhã. Não, é para viver melhor o amanhã, né, querida? Para nós vivermos melhor o amanhã. E é isso que é o mais importante. Meu amor, tenho outra pergunta para fazer para você. Quando o casal não estabeleceu um regime de comunhão, obviamente ela já vai para a comunhão parcial de bens, né? Sim.
e já traz filhos dos outros casamentos e, enfim, pode acontecer e acontece, é comum. Numa holding, isso não impede nada. 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 Que facilidade que é a holding, não é? É um negócio muito bom. Muito bom. Eu imagino que seja. Facilita a vida demais de todo mundo. Principalmente dos grandes empresários, né? Os grandes empresários, não existe dúvida que é obrigatório, não é? Porque você vai que as empresas ficam organizadas, né? E mais importante que eu entendo, você vai colocar o teu herdeiro, o teu filho, ou quem quer que seja, a par, sabe? Da responsabilidade, da gratidão também, que tem que ter, de você estar presenteando com o que você colheu durante o fruto do teu trabalho, durante a vida, não é? Que eu acho muito importante. Querida, o que mais nós podemos esclarecer que seja bem mais importante e que de repente eu não perguntei? Bom, a questão financeira. Financeiramente é muito melhor e sai bem mais em conta, mais barato fazer uma holding do que você esperar para fazer o inventário. Porque não pense que nós estamos falando aqui do seu inventário. Não, pode ser o inventário de um tio, de um pai, de uma mãe. Não importa, pode ser você o herdeiro que vai estar recebendo e vai ter que gastar. Então você pode já conversar com seus pais, com a pessoa que você está mais próximo de você sobre esse assunto. Sobre o seu companheiro, sobre os filhos, sobre tudo. E deixar tudo certinho, não é, deixar querida? tudo organizado. Que quanto mais pessoas conhecerem esse sistema, melhor vai ser para todo mundo. Porque todo mundo ganha. Você ganha, o país ganha, a sua família ganha. E o profissional sai feliz, não é? Lógico. Quando a gente entrega conhecimento, quando a gente resolve o seu problema, nossa, a gente fica realizado. É uma realização que não tem preço. Não tem preço. Ai, querida, é muito bom conversar com você, sabe? Você trazer esse presente que é a tua participação, a tua entrevista. E antes de nós finalizarmos aqui esses momentos, gente, o momento passa muito rápido na tua vida. É verdade. Olha só, minha querida, nós já estamos praticamente entrando em novembro. Daqui a pouco é dezembro. Então, o que nós temos que viver sempre são os bons momentos e fazer com que os bons momentos estejam presentes o tempo todo da nossa vida. Para quê tanta preocupação, não é verdade? É verdade. Para que você vai ficar se apegando tanto em bens materiais quando você pode se organizar e aproveitar o que você tem? Isso é muito importante. Fora que o nosso país vive uma instabilidade enorme, não é? Hoje é de um jeito, amanhã já mudou, amanhã as taxas aumentam. Tá difícil, tá complicado. Então nós temos que aproveitar bastante, não é? Então eu quero te oferecer aqui, meu amor, um presentinho, viu? Do nosso podcast, que você desfrute com muito carinho. Uma lembrancinha para minha querida amiga doutora aqui do nosso programa, viu, meu amor? Desejando para você muitos momentos. Meu maior presente é poder estar aqui, passando um pouco momentos do conhecimento. Alegres, né? Que você tome o seu chazinho nessa canequinha aqui e volte muitas vezes aqui no nosso programa, no nosso podcast, querida. E antes de nós finalizarmos, eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, a sua mensagem para esse ano. Olha, 2 anos que você não vem me ver aqui. Passou muito rápido, foi para os né? Estados Unidos, lá é tudo calmo, não é? Lá é tranquilo, é sossegado. Mas pode ver trabalhando muito. Eu sei disso, eu sei disso.
Mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos, a sua mensagem para os nossos telespectadores que participaram, para vocês que nos assistiram, deixaram as suas mensagens. Muito obrigada. E eu quero que você retorne muitas vezes, obrigada. Meu amor. Só Nós me convidar, queremos. a gente vem. Muito obrigada. Olha, eu quero agradecer essa audiência maravilhosa, as mensagens, as perguntas. Eu me sinto assim muito honrada assim, por poder responder, por ser convidada por você, Soninha. É uma honra. Você é uma amiga muito querida, você sabe disso. Obrigada, meu amor. Sempre que a gente tiver, quando a gente vem aqui esclarecer, tirar dúvida, vocês podem entrar em contato, saber mais sobre o nosso trabalho, né, através do meu Instagram, doutora DRA_Palmira, né? Às vezes também vocês podem procurar no YouTube. E o meu telefone, né, que é o 011 99 720 0647. Pode mandar perguntas. Doutora, e por exemplo, responder. Nós tivemos pessoas de vários estados entrando em contato com a doutora. É possível fazer a holding, mesmo as pessoas você tendo clientes em vários outros estados, é possível? Sem problema nenhum. O nosso trabalho hoje ele funciona muito mais online. Até internacionalmente. Isso, a gente faz as reuniões online e tudo é resolvido à distância e sem nenhum problema, as assinaturas, documentação. O que a gente não conseguir, a gente pede e paga para um correspondente ir lá e resolver, e a gente consegue resolver tudo. Olha aí, sem que maravilha. Tá vendo? Vamos organizar tudo. Vamos organizar tudo. Na verdade, não tem desculpa. Não tem. E o preço também aí parcelado, o preço sempre parcelado. Eu posso dizer que não é nada muito baratinho, mas também não é nada inviável. Não é nada caro que a pessoa não consiga. Mais caro é esperar o inventário. Aí sim, sai muito mais caro e você vai ter que fazer de qualquer jeito. Queridos, é maravilhoso, né? Tanta sabedoria, mais de 25 anos de profissionalismo. Eu só posso te agradecer, minha amiga, mais uma vez e agradecer a sua audiência, agradecer a você e desejar que você repense, que você seja muito feliz, que você não desanime com os problemas, porque eles sempre virão, mas viva esse outubro rosa, viva o novembro que está abrindo as suas portas, seja feliz, creia, acredite em Deus, tenha muita fé e se você está abatidinha aí, saiba que você é muito importante. Se você está abatidinho, levanta porque tem sempre alguém precisando de você, viu? Eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer aqui a Rede Elite de Comunicações, ao nosso querido Marcelinho que está aqui, nosso japinha da Rede Elite, e ao Cancan, e um beijo, Dona Isabel. E vou deixar a minha mensagem aqui sobre família, que foi um texto que eu já havia lido aqui com a minha querida doutora Palmira. Nós somos como galhos de árvores, todos diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma. Por isso, você tem que dar muita importância para que a sua raiz se renove com você. Deixe assegurada a sua árvore, deixe assegurada a sua raiz, para que ela venha florescer muitos e muitos anos através dos seus herdeiros. Um grande beijo, viva a vida, porque ela passa muito rápido e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Muito obrigada a todos e voltaremos na próxima quarta-feira. Obrigada, amiga querida. Eu que agradeço.
A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.